Olá pessoal, bem-vindos ao Coelho Report. Meu nome é Sérgio Coelho, eu sou analista CNPI Trader e eu quero comentar com vocês sobre macroeconomia e os mercados. Bom, essa semana nós tivemos a super quarta, que foi a decisão de política monetária lá nos Estados Unidos e aqui no Brasil. O Fed decidiu manter a Fed Funds Rate inalterada, enquanto aqui no Brasil o Copom decidiu cortar a taxa Selic. Nós já sabíamos, né? Então não é uma novidade para ninguém. Tanto é que no episódio anterior eu disse a vocês que precisaríamos ficar atentos ao discurso do Powell pós-reunião. Se seria mais suave, dovish, ou mais agressivo, duro. E foi extremamente hawkish. Ele basicamente nos falou que pro Fed voltar a cortar os juros, nós precisamos ver a inflação ceder, ou seja, mostrar desinflação. E quais são os indicadores de inflação? O CPI, o PCE e o PPI. Na semana passada foi divulgado o CPI e o PPE, o CPI e o PCE, e ambos vieram neutros, mostrando que a inflação está neutra. Mas antes de ontem, ou seja, na quarta-feira, foi divulgado o PPI. E esse PPI ele vem mostrando inflação na cadeia de produção, o que é preocupante se a gente somar com o discurso agressivo do Powell. Por quê? Acaba que quando a gente tem inflação na cadeia de produção, o custo de produção, né, os produtores eles tendem a repassar para o consumidor final. Por outro lado, se a gente for analisar também os outros dois indicadores de atividade econômica que foram divulgados este mês, que foram o PIB e o payroll, ambos vieram muito fracos, mostrando que sim, a economia norte-americana está em processo de desaceleração. Basta a gente ver o PIB trimestral, que veio fraquíssimo, e também o payroll, que veio super fraco, mostrando que o mercado de trabalho norte-americano não está lá essas coisas. Agora, falando de Brasil, como sempre aqui, o cenário ele é um pouco mais complexo, né? Porque de um lado a gente tem um Banco Central fazendo uma política monetária contracionista para tentar controlar essa inflação, essa nossa persistente inflação. Mas do outro a gente tem o governo federal fazendo uma política fiscal expansionista, continuando gastando como se não houvesse amanhã. Então acaba que, infelizmente, o trabalho de um, que é sério, está anulando o trabalho do outro, que continua gastando como se não houvesse amanhã. No geral, eu diria que tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil nós veremos juros menores. Entender sobre a taxa de juros é importante porque ela é um instrumento principal que o Banco Central utiliza para poder controlar a inflação e manter a estabilidade dos preços. E ela impacta, cara, diretamente a nossa vida. Impacta tudo, na verdade. O custo do crédito, juros de cartão de crédito, empréstimo, financiamentos, os rendimentos da renda fixa. Eu que estou esperando que os juros futuros norte-americanos e brasileiros cedam, ou seja, que eles caiam, vão fazer os rendimentos de renda fixa ficarem menos atrativos, fazendo as pessoas, assim, tirarem o dinheiro delas da renda fixa e migrarem parte para os ativos de risco, né, que é a renda variável. E é por isso que eu estou, nesse médio prazo, ainda otimista com o Ibovespa, com o S&P 500, a Nasdaq, o Dow Jones, e é por isso que agora nós iremos analisá-las. Bom, esse gráfico aqui é o gráfico do dólar real. Quem acompanhou o episódio da semana passada viu que eu comecei a comprá-lo. Na minha opinião, ele está numa região de suporte power aqui, ó, nessa região aqui dos 4,70 e que, portanto, o movimento do dólar é para cima. Se a gente analisar os indicadores, como por exemplo o MACD, o RSI, o estocástico, nós veremos que todas as vezes os quais o MACD trabalhou aqui abaixo da linha do zero, o que aconteceu? O dólar voltou a subir. Vem para a linha do zero, volta a subir. E o RSI, todas as vezes que ele tocou essa região aqui, ó, mais sobrevendida do gráfico mensal, ali na região ali dos 45, também o dólar voltou a subir. Então, dessa vez será diferente? Vai bater aqui e vai continuar caindo? Não vai, cara. Médio e longo prazo não vai. Médio e longo prazo o dólar é para cima. É claro que ele não é obrigado, né, a já subir direto. Ele pode muito bem achar pontos de suporte, que no caso seriam aqui nessa região dos 4,70 até os R$ 4. Acho muito pouco provável que ele venha até a região dos R$ 4, mas como a gente está falando de mercado, pode tudo. Então, os três cenários aqui para o dólar seria já começar a subir aqui de cara, até vir fazer essa movimentação do V aqui, ó, nessa região dos 6,10, ou cair um pouquinho aqui na região dos 4,70 para voltar a subir, ou vir aqui nessa região dos R$ 4 para subir até a região dos 6,10. Se a gente tiver de fato essa desaceleração econômica de forma mais agressiva nos Estados Unidos, nós vamos ver sim uma recessão global, o que fará o dólar real subir, né,
acima da região dos R$ 6. Se ele romper esse ponto de resistência aqui, fechando o verde acima, R$ 10 para o dólar real será pouco, certo? Então, para o dólar é isso. O Ibovespa está extremamente sobrecomprado. Teve esse mega rally aqui, assim, com todo respeito, não dá para comprar aqui nessa região dos 190 mil. Então, o que nós temos que esperar? Nós temos que esperar um pullback mais forte, para ele parar nesse ponto aqui de topo anterior, para aí sim o mercado voltar a subir, fazendo essa movimentação aqui do V. Eu não compraria o Ibovespa aqui, jamais, cara, não dá. Não dá. Ontem eu voltei a comprar o Dow Jones. Quem me acompanha aí viu que nos episódios anteriores o Dow Jones, o S&P 500 e a Nasdaq, eles estão fazendo para mim o mesmo movimento. Então acaba que fica repetitivo. Eu vou explicar o que está acontecendo em um, mas basicamente o que está acontecendo no um está acontecendo nos três. Ambos estão em tendência de alta, claríssima desde 2023. Então o mercado ele faz, ó, perna de alta, volta no pullback, faz outra perna de alta, volta no pullback, faz o V e vem confirmar outra movimentação de alta. Agora o que ele está fazendo? Está subindo sem parar desde abril do ano passado, ó. Vem fazer um pullback mais agressivo, e este pullback mais agressivo, ele é extremamente, coloque isso na cabeça de vocês, ele é extremamente saudável, porque ele faz o sentimento de mercado, faz um reset no sentimento de mercado. Se a gente for, se você abrir o Twitter agora, você vai ver a choradeira do povo que compra topo e vende fundo. Por quê? Porque eles ficam com medo, ó. Olha o indicador Fear Index da CNN. Está no Extreme Fear, mostrando que os investidores varejo, peraí, aqui. Quando esse indicador aqui ele está no Extreme Fear, então se a gente analisar aqui o indicador de medo da CNN, nós veremos que ele está em região de Extreme Fear. Nós temos que buscar comprar medo e vender euforia. Para o negócio ficar bom, só está faltando aqui no Dow Jones, né, no caso, esse VIX vir subir aqui na região dos 45, 50. Aí sim nós iremos confirmar o fundo macro e voltar e o mercado voltar a subir, né? O movimento do S&P 500 e da Nasdaq é o mesmo do Dow Jones. Acontece que o Dow Jones ele já atingiu o ponto de topo anterior, que eu havia falado para vocês aqui nessa região dos 45 mil. Já o S&P 500 e a Nasdaq ainda não. Então eu preciso ver nesse curto prazo o mercado corrigir de uma forma mais agressiva, pelo menos aqui até a região dos 6.100, que dará um pullback de uns 10, 12% no S&P. Isso, 12% do S&P, para depois retomar a tendência de alta até a minha meta que será na região ali dos 9.500 pontos, que dará também um range aí de 30%. E na Nasdaq também preciso que ela venha recuar de uma forma mais agressiva até esse ponto aqui até esse topo anterior aqui, que é um ponto de suporte, que dará um pullback aí de uns 14, 15%. Você pode ter certeza que se vier corrigir 14, 15%, o meu setup preferido de compra ele vai casar bonitinho, né? O que seria? Nasdaq corrigir aí 15, 17%, o S&P 500 10, 12%, o Dow Jones 10%, o indicador de medo da CNN está em ponto de Extreme Fear e já está, então só falta aí esse VIX subir aí na região dos 45, 50 para o pânico ser instalado e a gente comprar esse pânico dos investidores varejo e também dos institucionais e aí sim retomar essa tendência de alta que ela vai acontecer, só ter paciência, certo? Eu espero aí que eu tenha ajudado. Muito obrigado e até mais.